Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com o nosso Do Grão à Barra podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates artesanais. Hoje a gente vai trazer um assunto diferenciado, né? Você já viu uma fruta de cacau? Para quem já é da casa aqui do nosso podcast, provavelmente já deve ter visto uma foto ou até mesmo ido a uma lavoura aí, né, de cacau para conhecer como é que é a fruta, ou seja, é uma fruta bem diferenciada, tem cores diferenciadas, enfim. E se eu te mostrar uma réplica de cacau muito fiel ao cacau real, será que você vai conseguir identificar qual é o cacau real e qual é a réplica? É com isso que vamos falar com Adenilton de Jesus Brito, ele que é técnico agrícola e é artista lá da Frute Art, que faz réplicas fidedignas muito parecidas com o cacau de verdade. Adenilton, seja bem-vindo ao Do Grão à Barra podcast. Ok, Erickson, tenha um bom dia. Na verdade, este trabalho da Fruit Art foi inspirado em produção de jacarés na África Central, quando lá trabalhei por 8 meses em 2015. Eles produzem essas peças e as fixam ao lado da porta do palácio, tá? Então, eu imaginei que poderia produzir frutos de cacau. Por que escolhi o cacau? Por ser uma alusão, na verdade, é uma alusão à nossa cultura. As peças são confeccionadas em gesso, mas uma liga especial para conferir dureza ao produto. São cerca de 15 modalidades, tá? Como porta-chocolate, porta-caneta, porta-cartão, e peças também abertas, como para degustação do chocolate, tá? Tendo o porta-chocolate como a peça principal, ok? Essas peças já foram enviadas para Espanha, Portugal, Japão, Dubai, e já receberam algumas peças, tá? Já conhecem. Bom, Adenilton, já começa aí muito interessante a sua história, mas vamos contar por partes, né? Primeiro, África, né? O que que você foi fazer lá na África? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Ah, rapaz, foi um tanto inusitado essa história, que na verdade penso até em escrever um livro sobre essa experiência. É, eu fui convidado a trabalhar com cacau e café em Camarões e topei, tá? Então, lá eu tive foi uma experiência assim bastante difícil pelas distâncias que eu tinha que percorrer, tá? E mas eu consegui desenvolver um bom trabalho com cacau e café. Trabalhei com o diretor-geral do orçamento da União e foi lá que, como falei há pouco, eu tive a ideia de produzir os frutos de cacau, tá? Fiquei 8 meses lá e, ao encerrar o contrato, retornei em 2015. Mas você foi para lá como técnico agrícola, né? Você não foi lá como um artista, no caso. Não, eu fui com técnico agrícola, trabalhar com cacau e café, tá? Uhum. Implantação de cacau e café. E no caso, E, Adenilton, só para complementar a minha pergunta, o que que você viu de diferente que a gente faz aqui de lá? Você chegou a fazer o que que você pode comparar, né, do agronegócio brasileiro com o agronegócio lá de Camarões, já focado aí nessa questão do café e do cacau? olha, a diferença é muito grande. Lá eles não usam adubo para implantação do cacau, nem para o café.
o solo é muito bom, tá? E o cacau, com um ano de plantado, ele está já muito grande. Observei um crescimento espetacular. E chove bastante, tá? Semelhante ao clima aqui da Bahia. E eles cuidam muito bem, mas, porém, peca muito em algumas práticas, como a poda do cacaueiro. Fica São plantas, vão crescendo os brotos e ficam muito cheios, uma copa muito densa. E eu tive a ousadia de sugerir, tá? Cortar esses brotos e deixando a planta principal, e consegui fazer uma área em torno de 30 hectares como demonstração. Lá são 100 hectares de cacau. Fiz 30 hectares assim e tive resultados surpreendentes. A planta principal começou a crescer rapidamente, tá? Sem a concorrência desses brotos, e deixei esse trabalho lá. Como também a enxertia, desenvolver um jardim clonal com, com as próprias matrizes selecionadas no campo. Uma experiência formidável. E agora, sua veia artística. Você disse que você foi para lá e se inspirou em uma arte, pelo que eu entendi, que eles fazem com réplicas de jacaré, alguma coisa assim? Na verdade, eles produzem jacarés, umas peças em torno de 80 centímetros, e coloca ao lado da porta do palácio, ou dos palácios, porque meu patrão, na verdade, ele mora, são 3 palácios conjugados, tá? E é como, eles colocam como enfeite, tá? Esse ornamento ao lado da porta. E eu cheguei a ver como produz essas peças. Então, resolvi fazer com cacau, mas a trabalheira foi grande, cerca de 6 meses tentando fazer, e consegui. Tanto que eu tenho algumas aqui para mostrar, alguns exemplares. A gente já vai mostrar daqui a pouco, mas vamos começar por esse processo, né? Imagino que a primeira dificuldade, né, você trabalhou com gesso, né, e pelo que eu vejo de réplicas, né, há muitas réplicas com resina, né, Durepox, enfim, outros produtos, né, e aí você escolheu, né, essa liga aí com gesso, que dá uma textura, né, um pouco talvez assim difícil de trabalhar porque o gesso ele seca muito rápido e tudo mais, né. Como é que foi esse processo de aprender a trabalhar com gesso? Como é que foi, esse início de trabalhar com réplicas? Como todo começo, todo invento, é difícil, foi muito difícil, para eu conseguir, na verdade, essa consistência, tá? Só depois que eu fui testando alguns produtos compatíveis com o gesso, e consegui um compatível onde não atrapalha, não interfere na secagem, tá? Do material. Trabalhar com gesso é relativamente difícil, exatamente pelo endurecimento rápido. Então tem que ser tudo muito rápido, senão perde o material. E aos poucos fui pegando, tá? O jeito de trabalhar com gesso, e estou gostando muito. E aí a segunda dificuldade que eu imagino, né, que na natureza, né, a natureza ela por si própria forma algumas cores exuberantes e tudo mais, que para você refazer isso, né, dentro de uma paleta de cores, né, que é relativamente, né, nós temos poucas cores que nós conseguimos reproduzir da natureza, e algumas dessas cores são difíceis, né, de se conseguir a mistura perfeita. E as cores que você consegue ali para fazer suas réplicas também são cores
muito parecidas, né, com o que a gente vê num fruto dentro da natureza. Como é que você foi conseguindo essas misturas de cores? Outra parte, Erickson, bastante difícil foi isso aí. Eu fui ao campo, tá? Eu fui ao campo fotografar as diversas tonalidades, cores dos frutos, nos diferentes estágios da maturação. Trouxe frutos também para ver, tanto que no início eu me baseei no fruto, na cor mesmo original, trouxe os frutos para replicar e comecei a copiar as cores e fazer essas misturas. Eu tive assim uma experiência nos anos 80 em laboratório, trabalhei em látex e também já tive experiência com látex, tá? Em colocar cores para produção de luvas domésticas e outros materiais Mucambo, marca Mucambo. Então, já tive essa pequena bagagem anteriormente. Que ó, Denilton, eu vou dar uma experiência muito caseira, que é a única comparação que eu consegui, né? Eu morei num apartamento e eu tive que fazer algumas coisas em gesso lá, tudo mais, drywall, enfim. E tinha tintas muito específicas para você pintar no gesso, porque dependendo da tinta que você coloca no gesso, o gesso chega a algumas partes que dá uma derretida, faz uma lambança geral, e aí você nunca consegue pintar da maneira correta que você precisa. Imagino que você deve ter tido o mesmo trabalho, né, de encontrar uma tinta perfeita, uma tinta ideal para trabalhar aí no seu, nas suas réplicas. Mas foi um processo muito difícil. Também, também foi um processo difícil. Eu tive que testar uma infinidade de tintas com composições diferentes, espessuras diferentes, ou melhor, a viscosidade diferente das tintas. Mas, por fim, consegui uma que, que dá para tocar as atividades, tá? Relativamente bem. E eu vou inserir algumas fotos das réplicas aqui nesse conteúdo, mas mostra aí pra gente, né, as réplicas que você faz, né, de qual variedade, porque tem variedades diferentes que você pega, né, diferentes estágios. Mostra aí o que que você Na separou pra verdade, gente. sim, na verdade, Edson, antes de mostrar, esse porta-chocolate são do fruto do clone CCN51, que é a peça principal. Eu vou mostrar ao mesmo tempo, tá? Uhum. Aqui é um fruto CCN51, já maduro, no estágio já de maduro, aqui com uma tampa, a tampa onde facilmente é retirada, tá? Um porta-chocolate. Tenho aqui um aberto como um degustador de chocolate, que bem maduro. Aqui um aberto da variedade comum, é o Pará, também para degustação. Aqui um outro, é o maior fruto da região. Esse aqui é o. Tá falando de cá. É o TSH 1188, maduro. Essa parte interna, o cliente optou ser da mesma cor, mas normalmente eu uso o branco, tá? Para se assemelhar ao natural. Esse fruto aqui mede em torno de 29 centímetros, muito grande.
tenho aqui, até vou tirar. Tenho aqui o inteiro, que é o Pará também. Alguns clientes solicitam pedem inteiro para ornamento. Tá? Aqui é um birro verde, birro, fruto pequeno. E um outro menorzinho, birro mais jovem. E por último aqui, uma professora de São Paulo solicitou, Edson, uma réplica de fruto mostrando a parte interna. Mostrando a parte interna. E aí foi desenvolvido este. Este aqui. Mostrar a outra parte. Aquele já fechado. Quero informar também que chocolate caseiro e a Fazenda Capela Velha são clientes já faz algum tempo, são os clientes VIP da Futiarte. Tá? As outras modalidades eu ainda não tenho, como porta-cartão, porta-caneta, são cerca de 15 modalidades. E Adenilton, como é que é o seu trabalho, né? É por pedido ou você faz um estoque? Conta um pouquinho do seu trabalho. Normalmente, eu recebo os pedidos, tá? E começo a trabalhar baseado nesses pedidos, tá? Nos tipos. Mas eu tenho também um pequeno estoque das variedades, das modalidades, porque de repente o cliente pode ter pressa e aí eu já disponho de algumas peças, tá? Mas em geral sob pedido. E como é que as pessoas fazem, né, para fazer essas encomendas? Quais que são os melhores meios aí de comunicação para encomendar uma peça de cacau, para fazer um pedido aí com você? É normalmente feito pelo Instagram e pelo WhatsApp. Por telefone, eu costumo receber ligações. O Brasil, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles têm feito alguns pedidos. E como que você conseguiu chegar em outros países, Adenilton? Como é que foi esse processo aí? É curioso. O primeiro foi uma cunhada, ela precisou ir a Portugal, professora, e ela levou algumas peças para brinde no hotel. E aí eles gostaram, tá? Mandei novamente. Depois, através de uma empresa que eu fiz um estágio aqui na região, eles me pediram alguns exemplares, porque ia receber visitas desse povo de fora, tá? Japoneses, principalmente, italianos. Aí eu levei algumas peças, eles compraram, tá? E saiu espalhando. Um amigo foi a Dubai, levou também algumas peças e assim começou a ser conhecida. Bom, Adenilton, eu imagino que para você, né, como técnico agrícola e como artista, eu imagino que você uniu aí o útil, né, que é o conhecimento técnico, ao agradável, que é a parte artística. Qual que você conseguiu se identificar mais? Qual que você tem mais carinho? Lógico que cada um vai ter o seu lado, sim, né? Mas o que que você faz assim? Você acha que a arte, né, dentro a gente está dentro do agronegócio, né, que é esse ambiente muito técnico, há pouco espaço, né, para de repente ter uma visão mais artística, de repente, e você conseguiu unir os dois, né?
Qual que é o seu ponto de vista, né? Qual que é a sua opinião desses dois universos que você convive aí, o universo da arte e o universo técnico do agronegócio? É, eu tenho uma relativa facilidade com esta convivência, tá? Há muitos anos lutando com cacau, né, aqui na região cacaueira, e eu tenho meus contatos, embora esteja afastado da área, e, e a parte artística, eu me identifico muito, porque desde criança que eu faço as coisas, tá? Algumas coisas, trabalho com madeira também, faço peças de madeira, trabalho com cimento, tá? E mais uma meia dúzia de coisas. Eu tenho muita facilidade em criar, tá? Tanto que a partir do próximo mês já vou ter uma peça, também uma outra modalidade voltado ao chocolate e que oportunamente gostaria de ter o prazer da gente de apresentar também esse novo trabalho. Com certeza, o podcast está aberto aí para quando você tiver esse novo trabalho voltado para o chocolate. Eu tive a felicidade de ganhar uma réplica sua, né, de uma viagem que eu fiz aí para Ilhéus, aí para a região da Bahia. Realmente é um trabalho magnífico, muito bonito esse que você faz, Adenilton. Muito obrigado, né, por estar aqui conosco e obrigado por fazer essa arte aí voltada para o cacau. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao nosso site Notícias Agrícolas. Deixo aqui um último espaço aqui para os seus depoimentos. Então, Erickson, eu agradeço muito esta oportunidade. Na verdade, foi a primeira experiência nesse sentido, tá? E vejo isto como mais um leque, tá? Uma porta, novas portas se abrem e te agradeço grandemente por este espaço, ok? Muito obrigado. Conversamos aqui então com Adenilton de Jesus Brito, ele que é técnico agrícola e artista lá da Fruit Art, que faz réplicas de cacau. É sempre interessante trazer aqui não só os produtores de cacau, de chocolate, o Adenilton fez parte desse universo também, mas também explorar as partes mais artísticas, né, mais lúdicas, que envolvem o nosso agronegócio, né? Explorar as artes, explorar a beleza por trás do agronegócio, que às vezes precisa ter um artista com essa visão, né, de transformar, né, isso de uma forma diferenciada, às vezes também traz, né, aquece o nosso coração, assim como um bom chocolatinho, assim como um bom cacau, né, experimentar, eu tive a oportunidade de experimentar o cacau in natura, é tão bom quanto o chocolate, enfim, ter essas experiências únicas que o cacau proporciona aqui para gente. Muito bem, amigos, a gente está finalizando mais um episódio aqui do Grão a Barra do Grão a Barra Podcast. Antes da gente finalizar, lembrar, né? Sigam as nossas redes sociais. Sigam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E aqui no YouTube, lembre-se de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal para receber as notificações e ficar sempre atanado quando sair um novo vídeo aqui no canal. Você recebe a notificação e assim se torna o produtor rural mais bem informado do Brasil, o produtor de cacau mais bem informado do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.